sois jardim selado, Santa Virgem, em vós escutamos a palavra divina. Maria, fonte da salvação, dai-nos Jesus, dai-nos Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado exorta-nos a esforçarmos-nos por sermos grandes diante de Deus. E apresenta-nos as crianças como exemplo desta grandeza. É interessante porque são os discípulos que vivem com esta preocupação, querem ser os maiores, querem destacar-se no meio de todos os outros. Algo que conhecemos bem, porque é algo que está sempre dentro de nós. Gostamos sempre de nos destacar em relação aos outros, de sermos grandes, de sermos maiores em comparação com aqueles com quem vivemos. E por isso é tão interessante a resposta de Jesus, porque Jesus diz-nos: a vossa preocupação não deve ser grandes em comparação com os outros, mas serdes grandes diante de Deus. O critério é outro. E porque o critério é outro, é que Jesus apresenta as crianças como exemplo dessa grandeza. Eles é que são verdadeiramente grandes. Grandes diante de Deus, que é a única grandeza que realmente importa. Dizia-vos no início, hoje no Santuário de Fátima, nós celebramos os santos Francisco e Jacinta. Eles são as duas crianças que Jesus põe agora diante de nós como os maiores do reino dos céus, como aqueles que nós devemos imitar. Duas crianças, mas duas crianças que nos ensinam o caminho da verdadeira grandeza, da grandeza a que devemos aspirar, da única grandeza que realmente importa. Eles são, para nós, imagem da santidade ao pé da porta. A expressão é do Papa Francisco, a santidade ao pé da porta. Nós muitas vezes imaginamos os santos como umas figuras especiais, distantes no tempo, distantes no espaço, distantes das condições da nossa vida. E por isso o Papa Francisco convida-nos a olharmos, a descobrirmos a santidade ao pé da nossa porta.
isto é, a santidade próxima de nós. Ora, os santos Francisco e Jacinta são precisamente esta santidade próxima, próxima de nós. Próxima geograficamente, estamos aqui muito perto do lugar onde eles nasceram e onde eles viveram. Temporalmente próxima, isto é, não se perdem nas brumas da memória. Viveram num período relativamente recente, mas sobretudo são testemunho de uma santidade próxima, porque uma santidade possível, que nós percebemos na simplicidade das suas vidas. Não fizeram atos extraordinários. Viveram a simplicidade do seu dia-a-dia e é aí que nos ensinam como procurar a grandeza diante de Deus. Contemplando o seu exemplo, nós compreendemos mais facilmente que a santidade seja a vocação de todo o cristão, seja o nosso caminho, o nosso horizonte, a nossa própria vocação de vida. Na primeira aparição neste lugar, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos de Fátima: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta dos pastorinhos, clara e firme, sem hesitação, sem condições, sem reservas: sim, queremos, transformou as suas vidas. Transformou-a radicalmente, de forma decisiva. E esta resposta simples e convicta, sim, queremos, evoca para nós a resposta do jovem Samuel, que escutámos na primeira leitura, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou porque me chamaste, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Mas a resposta dos pastorinhos de Fátima não evoca apenas a resposta do jovem Samuel, que escutámos na primeira leitura. Evoca, sobretudo, a resposta de Maria, de Nossa Senhora, na Anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eles foram alunos exemplares na escola de Maria. Aprenderam com ela. Ela que aqui em Fátima conduziu as suas vidas. Oferecer-se a Deus é caminho de santidade, como nos mostram os santos pastorinhos. Mas temos de reconhecer, é um caminho que é exigente. Implica esforço permanente de superarmos aquela tendência tão inata em nós de nos fecharmos nos nossos interesses, de nos fecharmos em nós próprios. E por isso, Nossa Senhora nos convida a sair de nós, a oferecermos-nos a Deus. Oferecer-se a Deus implica sempre esforço e, por isso, sofrimento, como recorda Nossa Senhora aos pastorinhos. Depois da sua resposta, Nossa Senhora diz-lhes: e depois ter muito que sofrer. Porém, nós sabemos que Deus nunca deixa que faltem as forças àqueles que sinceramente aceitam fazer da sua vida uma oferta a Deus. Àqueles que se dispõem a oferecer a Deus mais do que o tempo que lhes sobra. Deus nunca lhes falta. E por isso Nossa Senhora anima-os: a graça de Deus será o vosso conforto. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta é esta preocupação constante de viverem em contínua entrega a Deus, em contínua atitude de doação de si mesmos a Deus e, consequentemente, aos outros. Porque entregar-nos a Deus significa sempre entregar-nos aos outros. E é esta atitude que a que Nossa Senhora convidou os pastorinhos, que somos também nós desafiados. É a resposta exemplar dos santos pastorinhos de Fátima que somos convidados a imitar. Eles são as duas crianças que Jesus hoje põe diante de nós como os maiores do reino dos céus, dizendo-nos: é aqui que encontrais o exemplo do que deveis fazer. É isto que deveis imitar. Caros irmãos e irmãs, como aos santos pastorinhos, Nossa Senhora pergunta-nos a nós hoje: quereis oferecer-vos a Deus? Que a sua resposta, que
transformou as suas vidas e os tornou grandes diante de Deus, seja para nós modelo da nossa resposta. Que a sua resposta, assim queremos, seja também a nossa. Imitemos nesta sua entrega a Deus, para que também nós possamos ser grandes diante do Senhor.